Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série A Primeira Arte. Essa série seria lançada em 2 partes, mas devido à seriedade do assunto, adicionamos um capítulo inédito. A primeira e a segunda parte você já pode assistir aqui em nosso canal na versão reduzida ou na nossa plataforma de membros na versão completa. Este capítulo é uma crítica que precisa ser feita sobre as músicas de hoje e marca o fechamento do filme A Primeira Arte. Nossas produções transformam a consciência de milhões de brasileiros que os assistem de graça. Agora, cabe a você fazer com que a nossa mensagem ganhe cada vez mais força. Por apenas R$10 mensais, você se torna um membro patriota. Apoie o nosso trabalho e assiste a versão completa do filme A Primeira Arte, junto com todas as entrevistas da produção. Também lançamos o primeiro curso de música do país para quem não é músico. O Clube da Música é uma formação inédita e tem como tutor um dos maiores pianistas da atualidade, Álvaro Sivier. A nossa produção mostrou a importância da música em nossas vidas. E agora chegou o momento de você dar continuidade e aprender ainda mais sobre o assunto. As aulas já estão acontecendo em nossa plataforma e hoje é o último dia para você ganhar um curso bônus. Se você assinar agora, antes das 23h59, você vai receber a formação A História da Música, que é um dos cursos mais elogiados da nossa plataforma exclusiva de membros. Além disso, você recebe R$120 de desconto assinando o Clube da Música por apenas R$19 mensais. Todos esses benefícios só estão disponíveis para quem assinar agora. Então, não perca tempo e entre para o Clube da Música. Garantindo sua vaga, você ainda recebe a versão estendida da série A Primeira Arte, com cenas inéditas, junto com todas as entrevistas completas da produção. Participa das lives de perguntas e respostas e entra para o nosso grupo exclusivo de membros. Caso tenha qualquer dúvida, o conselho que eu te dou é: assine, consuma o conteúdo durante 7 dias e caso queira desistir da compra por qualquer motivo que seja, você recebe o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia. Basta solicitar. Ou seja, você tem 7 dias para tomar a decisão de ficar ou não conosco. Esse é o nosso compromisso com a qualidade do que entregamos. Além dessa novidade, também inauguramos o aplicativo Brasil Paralelo. Agora todo membro pode ter acesso ao nosso conteúdo na palma da mão. Basta baixar o app diretamente na loja de aplicativos do seu celular e acessar nossos cursos, documentários com versões estendidas, material complementar, lives, podcasts e muito mais. Por último, mas não menos importante, investimos na experiência de consumo da nossa área de membros. Além do aplicativo, nossa plataforma também está de cara nova. Agora ficou muito mais fácil aprender com nossos cursos e materiais de apoio. Tudo isso está ao seu alcance. Torne-se um membro da Brasil Paralelo posicionando a câmera do seu celular no QR Code presente neste vídeo ou acessando o site brasilparalelo.com.br/seja-membro. Contamos com sua participação, um bom filme e até breve. A música é a forma de arte que consegue expressar a essência dos fenômenos que o homem percebe no mundo. Muitos filósofos chamaram isso de vontade. A vontade seria o impulso para os fenômenos no mundo. E a música, uma das suas linguagens. Por isso, o efeito da música é tão poderoso e incisivo. Pois as outras formas de arte se referem apenas à sombra, e a música, à essência. Se a música tem este poder de representar a essência das coisas, podemos usar as estruturas musicais como paralelos para entendermos a vida.
Nos tons mais graves de uma harmonia, encontramos uma correspondência à natureza inorgânica, a massa bruta do planeta. A massa bruta não é dotada de grandes movimentos, de brilho ou de velocidade. Ela serve de cama, onde tudo repousa, origina-se e se desenvolve. Na música, geralmente o baixo não é voltado para a agilidade, não costuma realizar floreios e nem se movimenta em intervalos muito curtos. Os tons intermediários representam os corpos ainda inconscientes, mas que já se expressam de alguma forma, tais como o mundo vegetal e o animal. A voz intermediária da música, mesmo mais dinâmica que a anterior, ainda carece de um desenvolvimento conexo, que, como uma linha, amarre o todo e lhe dê sentido. Já os tons agudos que cantam a melodia, a voz principal, se assemelham à vida e às realizações forjadas pela reflexão do homem, que, dotado da razão, lança continuamente seu olhar para frente e para trás. Com as suas inúmeras possibilidades, percorre um caminho acompanhado da reflexão, interligado com o todo. A melodia conecta todos os significados do começo ao fim da música. Transitar rapidamente de uma vontade para a sua satisfação pode gerar alegria e bem-estar. Assim também são as melodias rápidas, que sem grandes desvios tornam-se alegres. As músicas adequadas para a dança, por exemplo, são compostas por frases curtas e fáceis, como a expressão da felicidade comum. Já as melodias lentas são como as satisfações demoradas, entremeadas por dissonâncias dolorosas, retornando ao tom fundamental muitos compassos além, tornam-se mais tristes, difíceis. Como em uma jornada que passou por caminhos tortuosos, mas que ao final ganhou sentido no todo, tornando a sua realização mais profunda e duradoura. As nuances entre as tonalidades menores e maiores parecem representar as passagens das angústias, no modo menor, para sua libertação, no modo maior. Modulação de uma tonalidade fundamental para outra põe fim à anterior, assemelhando-se à morte, que aniquila o corpo, mas não elimina a vontade, que permanece viva e se manifesta em outros indivíduos, mesmo que eles não tenham nenhuma ligação. A quantidade inesgotável de melodias possíveis corresponde à imensa variedade de indivíduos e modos de viver no mundo. Por isso, a melodia canta, percorre por muitos caminhos, explora intervalos e tonalidades diferentes, estranhas e familiares. Tudo isso expressa o que a vontade quer: sofrimento e alegria, ansiedade e dor, aventura e caos. No entanto, essa melodia sempre repousa no seu tom fundamental, onde sempre esteve enraizada. Apesar de todas essas semelhanças, a música não expressa os sentimentos individuais, mas o contexto universal que cria os seus ouvintes. A primeira arte representa a essência de todas as possíveis aspirações e disposições humanas, a alma interior delas.
Essa é a linguagem mais universal que conhecemos. Ainda assim, a cada dia que passa, parece que nos esforçamos para abandoná-la cada vez mais. Derrotado pelos povos germânicos em 1871, os franceses foram obrigados a pagar reparações e entregar parte de seu território. Parcialmente destruída, a França passa a reconstruir a sua identidade através da cultura. Será na música que ela buscará se rebelar contra as normas germânicas, cheias de rigidez e disciplina. A Alemanha sempre foi um país extremamente musical. Quando você olha a Alemanha ali para o período barroco, ali para trás, você praticamente só lembra dela musicalmente. E você tem grandes compositores como Wagner. A la vez, qué sé yo, la música de Richard Wagner es grandiosa, es única, es, en cierto sentido, irrepetible. Nunca más nadie ha compuesto una música así. Pero hay algo perverso también en ese discurso musical. No en vano fue tomado por los jerarcas nazis como la música del Tercer Reich. ¿Por qué? Porque el antisemitismo, el pangermanismo, ese afán conquistador y de llenarlo todo y de hacer que todo forme parte de nuestra visión del superhombre, ¿no? Que al final son ideas tomadas de la filosofia de Nietzsche. Wagner, ele reflete pouco dessa ambiguidade do período romântico, né? O sentimento exacerbado, às vezes é um épico, mas às vezes que você vê uma Alemanha meio descolada, ela parece aquele menino do Goethe, assim, com as asas meio pulando, aquele voo meio desconcertado goetheano. Então tem pouco um elemento do Wagner que é belo em certo sentido, mas também pouco assustador, mostra elementos da alma que às vezes não estão plenamente equilibrados também. Se nas raízes germânicas da música temos a pretensão de que os compositores busquem a elevação do homem por meio de harmonias e cadências sofisticadas, tratando de temáticas como o heróico, o grandioso e o dramático, na França, temos uma nova maneira de compor. Em 1889, Claude Debussy assistia a uma série de óperas de Richard Wagner. Comovido com a grandeza e complexidade das composições, concluiu que as relações harmônicas haviam sido levadas ao seu máximo e não havia futuro na adoção ou desenvolvimento do estilo ultrarromântico alemão. Em oposição, surge o impressionismo. Assim como nas artes visuais, o impressionismo musical se define pelo caráter atmosférico e melancólico.
Sem linhas melódicas nítidas, as composições já não se baseavam em cadências, nas tensões e resoluções, mas no poder de cada acorde. Buscando a beleza dos pequenos momentos, obras como Reflexos na Água, e Pegadas na Neve são marcas do novo estilo. A partir das novas influências, compositores passam a explorar cada vez mais as dissonâncias e ritmos inusitados em suas obras. Durante os primeiros anos do século XX, Arnold Schoenberg compôs obras que hoje classificamos como atonalismo livre. You feel that new air? You're breathing it? This is atonality, to use that awful and frequently misunderstood word. Not the atonality of Debussy's whole tone scale that we studied last week, which was always, if you remember, tonally contained. This atonality is not contained either diatonically or in any other way. For better or worse, non-tonal music has been born. And the history of music has suffered a sea change. O romantismo pusera o acorde em tal evidência com Beethoven, Chopin, Liszt. Em seguida, em tal preponderância com Wagner, César Franck, Strauss, e em seguida, em tal liberdade com Debussy, que ele ficará individualizado psicológica e fisicamente. Deixou de ter ligação com os vizinhos, e a independência era tanta que a harmonia e tonalidade características dos períodos anteriores foram substituídas por dissonâncias, cromatismos generalizados, acordes alterados e uma complexidade tonal que foi considerada por alguns críticos como uma anarquia tonal, ou mero barulho. Nesta época, a música de concerto passa a ser de difícil consumo. A beleza foi substituída pela linguagem acadêmica, onde as composições eram feitas para críticos musicais fazerem uma interpretação livre daquilo que ouviam. Em razão das mudanças para o atonalismo, a música de concerto perde a atração e a audiência do público. Enquanto isso, os progressivos avanços tecnológicos dos meios de gravação e reprodução fazem a música folclórica e regionalista ganharem novos horizontes. A era da indústria musical começava. Uma das grandes revoluções, talvez a maior, que aconteceu na virada do século XIX para o século XX, foi a criação de equipamentos que permitissem o registro, a gravação das performances musicais. Ou seja,
Uma performance que antes somente acontecia em um teatro pôde ser levada para dentro da sua casa. Até então, havia duas maneiras de músicos independentes ganharem dinheiro: se apresentar ao vivo para receber um cachê ou licenciar a sua música para que ela seja vendida em partituras. Em 1877, o americano Thomas Edison construiu um aparelho que reproduzia um som previamente gravado. O fonógrafo de Edison reproduzia informações talhadas em um cilindro de cera, convertidas em ondas sonoras reproduzidas através de um alto-falante mecânico. Percebendo o poder de sua invenção, Edison publicou um artigo no ano seguinte declarando que o fonógrafo seria, sem dúvidas, devotado para a música. Ele estava certo. Em menos de um ano, os cilindros de Edison e seu fonógrafo tornaram-se populares em centros urbanos nos Estados Unidos. A invenção de Edison serviu de inspiração para criar os discos. Mesmo com o novo formato, agora as músicas tinham que se adequar. Os discos permitiam apenas 3 minutos por lado. O tempo de grandes sinfonias com vários movimentos estava chegando ao fim. Devido à sua baixa qualidade sonora, o fonógrafo era visto primeiramente como um devaneio científico que não representava ameaça à indústria de partituras. Haviam limitações de oitavas que faziam a música soar de uma forma bem diferente do que se reproduzidas ao vivo. Novas tecnologias que sofisticavam a experiência musical foram surgindo ao longo dos anos, como o aprimoramento de microfones, amplificadores, o formato e o material dos discos, o que resultou no crescimento exponencial das vendas de discos e gramofones. O americano David Sarnoff foi um operador de telégrafo que tentava fazer contato com o Titanic, na trágica noite de abril de 1912. Seus relatos sobre os acontecimentos lhe garantiram visibilidade na época. Algum tempo depois, Sarnoff escreveu um artigo profetizando que esse mundo sem fios poderia originar utensílios que levariam a música para os lares das pessoas. Até o momento, ondas de rádio eram utilizadas para comunicação em alto mar e entre navios do exército. Em poucos anos, novas estações de rádio começaram a transmitir música, popularizando um novo formato de ouvir. Você não podia presenciar música sem que houvesse a performance ao vivo de alguém. Aqueles que não viviam, em centros urbanos, onde haviam teatros, esses tipos de coisa, eles tinham que conquistar alguma habilidade musical para ter acesso ao privilégio da música. Bom, as transmissões de rádio mudaram isso radicalmente. O rádio era uma maneira barata para o ouvinte ter à sua disponibilidade, durante algumas horas do dia e da noite, notícias recentes e uma variedade de músicas gratuitas, que não exigiam nenhuma habilidade de execução, instrumentos caros, partituras ou um disco com poucos minutos de gravação. Tudo isso no conforto de sua casa. Cada vez mais abundante a presença da música na vida do homem. A massificação, aí para usar o sentido em que o Ortega y Gasset mesmo usa, do homem massa. Essa massificação se torna realmente uma realidade a partir do rádio. A música se torna uma espécie de direito, quase. E a indústria da música vai atender a uma demanda de consumidores cada vez mais acostumados com o estímulo musical constante. E também podendo ser modelados por esse estímulo. Com a progressiva melhora da qualidade de som dos gramofones e o acréscimo significativo nas vendas, logo as gravadoras notaram que as músicas tocadas na rádio serviriam de vitrine para que o público conhecesse novos lançamentos e comprassem os discos.
Essa colaboração entre rádio e gravadora criou a indústria fonográfica, que permaneceu com o mesmo modelo de negócio praticamente intacto durante mais de meio século. Entre em nosso site e conheça os nossos planos de assinatura. A partir de R$10 por mês, você já pode se tornar um membro e apoiar a Brasil Paralelo. Basta apontar o seu celular para a tela e tirar uma foto do QR Code ou digitar brasilparalelo.com.br/seja-membro. Nós contamos com você. Com o boom do rádio da indústria fonográfica, a música definitivamente entrava em uma nova era. Uma era que colocaria os Estados Unidos no protagonismo da produção cultural. Na Segunda Guerra de Independência, os americanos não trouxeram da França apenas o iluminismo. Também trouxeram a música impressionista como o padrão do moderno e do refinado. Os escravos africanos chegaram para fechar a conta e criar um novo estilo musical. Intermináveis jornadas de trabalho eram encaradas embaixo do sol, plantando e colhendo na fazenda de seus senhores. Oh, pick this cotton. Pick this cotton. Oh, pick this cotton. Oh, pick this cotton. O canto dos escravos mostrou-se útil no Novo Mundo. A música dava ritmo ao trabalho e desabafava suas angústias, sofrimentos e tristezas. Ao frequentarem as igrejas locais, pegaram o senso melódico dos corais e adaptaram suas canções. Alguns escravos também aprendiam a tocar instrumentos musicais. Isso valorizava o seu preço como mercadoria e permitia que divertissem o seu senhor com músicas mais elaboradas. A harmonia adotou novas regras e criou uma sonoridade única, que foi chamada de Blue Note. Blue era a cor que representava a tristeza na cultura norte-americana, e agora representava a nota fora da escala, o lamento e a melancolia. Depois da Guerra Civil Americana e da libertação dos escravos, o estilo ficou cada vez mais conhecido. Foram adicionados vários instrumentos e nasceram as big bands, que tocavam jazz com trompetes, trombones, saxofones, piano, contrabaixo e bateria. Mais de 10 músicos na mesma apresentação tornou-se comum. Em 1920, a lei seca proibiu a venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Casas noturnas ilegais vendiam bebidas e apresentavam shows de jazz para a máfia e seus frequentadores. O estilo foi estigmatizado como imoral e ilegal. A indústria fonográfica sabia que o produto tinha potencial, mas precisava limpá-lo da má reputação para poder vendê-lo como parte do estilo de vida americano. Adicionaram vozes, um tom mais alegre e chamaram de swing. Agora não se tratava das lamentações de escravos, nem de improvisações cansativas ou algo do submundo. Era música dos lares americanos, das casas de chá e dos pubs. Teve algum sucesso, mas não conseguiu se livrar completamente do estigma. Grandes compositores europeus como Antonin Dvořák estiveram na América e disseram que todos deviam prestar atenção na música que lá estava sendo produzida. No artigo publicado por Dvořák, intitulado Música na América,
O compositor afirma que o entusiasmo americano, o patriotismo e a melodia de música que encontrou nos negros certamente conquistariam um espaço na história da música. O povo estava sedento por músicas, festas, entretenimento e tudo mais que significasse aproveitar a vida. O grande nome até então era Muddy Waters. Vindo das lavouras do Mississippi para tentar a vida em Chicago como músico, ele foi o primeiro a eletrificar todos os instrumentos de sua banda. Waters compôs e interpretou inúmeros clássicos do blues. The woman told my mother before I was born. Até que alguns jovens britânicos conheceram o seu trabalho e ficaram impressionados. Hey Tim, Mr. Waters, we're big fans. You're the reason we got together. We named our band after one of your songs. Yeah. Rolling Stone. On the seventh hour. What? The seventh day. What happened? On the seventh month. The seventh doctor say. Foi um marco. Agora em diante, o blues ganharia renome internacional e influenciaria o surgimento de novas vertentes musicais. First time a gal took off her underwear and threw them on stage, it was on account of a fella singing the blues. Now when a white girl started doing it, well, they called that rock and roll. I see trees of green. Apesar da abolição da escravidão há mais de um século, os Estados Unidos ainda tinham leis de forte segregação racial. What a wonderful world. Discos gravados por artistas negros eram catalogados como discos de raça. Isso limitava a disseminação do gênero. Y'all can't come in here. I'm Chuck Berry. Chuck Berry's a country and western singer. Is he? You know who else he is? He's me. Says he's Chuck Berry. Mas o novo contexto social abria espaço para a mudança desse cenário e do futuro da música mundial. Milhões de jovens voltavam da guerra para reconstruírem suas vidas. Em tempos de paz, buscavam constituir família, encontrar algum ofício e aproveitar o tempo perdido nos campos de batalha. Esse influxo de milhões de pessoas aqueceu a economia. A venda de discos cresceu rapidamente, chegando a 375 milhões de discos americanos em 1947. Até o momento, a indústria musical havia direcionado os esforços para o público adulto. A popularidade de artistas como Frank Sinatra e seus contemporâneos revelaram um mercado ainda não explorado: os jovens e adolescentes. O crescimento econômico proporcionou aos jovens meios para adquirir bens de cultura e entretenimento. Com o surgimento da TV e a presença da Era de Ouro no rádio, a indústria da música se consolidava e os artistas ganhavam novos horizontes. O rádio e a televisão começaram a conectar o país e exibir à nação uma variedade de artistas e estilos. Artistas como Chuck Berry e Little Richards desenvolveram um jeito próprio de tocar o blues. A maneira mais acelerada de tocar a guitarra era combinada com performances extravagantes no palco.
As rádios de branco começavam a tocar músicas de artistas negros e quebrar algumas barreiras raciais. Mas ainda faltava um elemento para o rock se tornar o fenômeno que lota estádios de futebol nos 4 cantos do planeta. Nascido e criado pela mãe, em meio aos destroços de um furacão no Mississippi, Elvis foi criado em condições incomuns para um estado com forte tradição racista. A catástrofe propiciou uma união entre brancos e negros que ignoraram o conflito racial por um tempo em prol da reconstrução da cidade. Com o pai preso e imerso nesse contexto, Elvis formou uma intensa personalidade com uma rebeldia capaz de conquistar jovens do mundo inteiro. Após trabalhar como lanterninha de cinema, caminhoneiro e participar de concursos musicais, gravou seu primeiro disco em 1954. No mesmo ano, 2 de suas músicas entraram para o top 5 da Billboard, com uma delas estando no primeiro lugar. O Elvis, ele consegue juntar na sua pessoa, né, essa tradição do blues e dos spirituals que trouxe tanto para o ritmo do rock and roll, como o tipo de worship branco que puxava mais para o country. E é dessa fusão que nasce o rock com o Elvis. Parte dos brancos o achavam vulgar, e parte dos negros consideraram Elvis ilegítimo para cantar o seu estilo. I don't think of Elvis like that because I know too many artists that are far greater than Elvis. And he was doing our kind of music. Mas as gravadoras amaram a oportunidade de levar a música do momento na voz de um homem branco com potencial de ser um sex symbol. E o fato é que o caipira sulista de boa aparência e voz marcante seduziu as massas americanas como ninguém tinha feito até então. O Elvis, ele nunca parou de cantar gospel, né? Tem álbuns de gospel, uma de suas grandes versões é How Great Thou Art, e inclusive ele se chocou de certa forma com o fenômeno que o rock virou, com essa coisa do se mexer e a idolatria das meninas, né? Tem uma anedota sobre ele, de que quando ele foi cantar uma vez, era no início ainda dessa questão da Elvis mania, que tinha um grupo de garotas, né, chamando ele de rei, né, com uma faixa, né, tipo, Elvis, você é o rei, né? E aí ele parou o show e ele disse, olha, só existe um rei e o seu nome é Jesus Cristo, né? The beautiful thing I think about Elvis is that, wow, he's just sort of turned everybody into everybody. It's not, it doesn't matter, you know, is the guy black or white anymore, you know, and maybe even you can do it. Nos anos seguintes, Elvis consolidou um sucesso absoluto. Quebrou todos os recordes de vendas de disco e fez inúmeras participações na televisão e no cinema. Presley foi o artista solo que até hoje mais vendeu discos na história, ultrapassando a marca de 226 milhões de cópias. Because a lot of people, when they heard Elvis, thought he was black, didn't they? At first, yes. Yeah, I mean, they said he's playing black music. He's a white guy. Yeah, but see, at first he was playing more like rockabilly. He wasn't really getting into the things that he started to do later. But when he started to do that, then he started to turn heads, including mine. For my darling, I love you. It's pretty all the time, Frank. Sure does, buddy. And I always will. This is a song about a man who had a lot to do with music. As a matter of fact, a relished memory in my mind he was. And a good musician, might I say so. This man was
named Beethoven. No, he was named Beethoven. Ladies and gentlemen, I ask him to forgive us. Roll over and listen to a little of this. Então, o rock começa com justamente essa assimilação do blues através da mão de brancos. Você teve não só o Elvis, como você teve o Johnny Cash, Merle Haggard no country. E isso aí vai terminar pegando na Inglaterra também. No lugar de um artista solo, um grupo de jovens amigos. No lugar de roupas extravagantes e brilhosas, terno preto, gravata preta e camisa branca. Sem vozes distorcidas nem danças exóticas. Cantos mais suaves formando harmonias e uma expressão corporal contida. Com esta fórmula, os Beatles gravaram seu primeiro single. A simplicidade da letra e da harmonia, somado ao estilo ingênuo e bem-humorado dos garotos, encantaram o público. Se nos anos 50 apenas 9% dos americanos tinham televisão em casa, nos anos 60, o número já ultrapassava os 80%. Agora as pessoas não precisavam apenas ouvir a música. Elas podiam ver o seu ídolo tocá-la na TV. So, ladies and gentlemen, the Beatles! Muita gente gostou do que viu nos Beatles. Com a tecnologia acelerando o processo, em apenas um ano a banda dominou as paradas britânicas. Em 1964, já tinham atravessado o oceano e ocupavam o primeiro lugar dos Estados Unidos. Os Beatles cresceram rápido e se tornaram um fenômeno global sem precedentes. Na Inglaterra, talvez por estar mais distante dessa tradição americana que é tão parte da raiz americana, que o rock americano e o rock inglês se desenvolvem de maneira distinta. Mas o fenômeno que os une é essa histeria coletiva causada pelo rock mesmo, né? Você tem a Beatlemania e aquilo levou a um nível de idolatria das pessoas enorme, né? As meninas jogavam calcinha no negócio, os pais já começavam a olhar, meu Deus, o que é isso aqui? Eita, minha filha tá escutando Beatles, né? Não pode, isso aí vai dar errado. Hoje em dia, né, tipo, a coisa já degringolou tanto que a gente mesmo coloca Beatles nos nossos filhos, né? A mensagem de suas letras conversava com o público jovem e com o espírito do tempo. Falavam de amores joviais, idealizavam um mundo melhor e pregavam contra a intolerância religiosa e nacionalista. Era o produto perfeito para uma sociedade traumatizada pela Segunda Guerra e bombardeada diariamente por notícias da Guerra Fria. A banda foi a primeira a fazer um show de rock em um estádio aberto de beisebol. O evento bateu o recorde de audiência, com cerca de 55.600 pessoas presentes. A banda virou uma máquina de ganhar dinheiro. E a indústria descobriu uma fórmula vencedora. Um grupo de jovens que gerasse identificação com o público, cantando sobre amores cotidianos e um mundo melhor com paz e amor. O que era música, agora começou a ser uma identidade social. A euforia era tanta que em uma entrevista John Lennon chegou a declarar uma polêmica frase:
Segundo ele, os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. If it had said television is more popular than Jesus, I might have got away with it. But as I just happened to be talking to a friend, I used the word Beatles as a remote thing, not as what I think, as Beatles as though those other Beatles like other people say it. I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus. But I said it in that way, which is the wrong way, yap yap. Embora curta, a carreira dos Beatles teve um impacto avassalador na criação da cultura pop. Até hoje, nenhuma banda vendeu mais discos do que eles. A impressionante marca de 600 milhões de cópias. E nenhuma banda conseguiu ultrapassar o número de vezes que suas músicas estiveram entre as mais tocadas do mundo. Depois dos Beatles, quase todo jovem de classe média sonhava em ser um rockstar. Criar sua banda de garagem e, de repente, estourar mundo afora com mulheres, dinheiro e fama. O termo rock se tornou uma expressão cultural. E se é verdade que milhões de jovens fracassaram ao tentar imitá-los e ter uma banda de sucesso, também é verdade que muitos conseguiram. Os anos 70 foram caracterizados por essas tensões políticas que aconteceram no mundo, como a crise do petróleo, né, a crise do Nixon nos Estados Unidos. E isso gerou um tipo de música que era muito voltado para si e para um certo questionamento e tal, até chegando o punk mesmo, que é já buscando mais puxar a coisa para a anarquia, realmente. Os anos 80, eles estabelecem uma era diferente, né? A coisa começa a se reconfigurar, tanto na Inglaterra com Thatcher, quanto nos Estados Unidos com o Reagan. Esse renascimento do boom econômico, desse crescimento e tudo mais, e as tensões associadas a isso, geraram uma música que é mais autoafirmativa e totalmente voltada para o futuro, né? Os anos 80 é a época dos sintetizadores, é a época das máquinas de fumaça, é a época dos cabelos extravagantes, né? Toda essa coisa, assim, que é uma época muito autoafirmativa. Além do rock, artistas populares como Michael Jackson e Madonna vendiam milhões de discos, lotavam shows, faziam propagandas de TV e alçavam a indústria fonográfica como protagonista do capitalismo. O sucesso era tanto que passou a ser hábito popular acompanhar a vida dos famosos através de revistas e programas de televisão. Estava criado o famoso show business. Great! He's my dream! He's superstar! Madonna is a movie star, a rock video sensation. Our driver in New York. Brought together 15 years ago on a Paris street, a golden-haired chestnut. Paralelamente a esse desenvolvimento do rock, você tem nas margens
da indústria musical o fenômeno do hip-hop. Nem todos se sentiam representados pela cultura das rádios e da televisão. Nos anos 70, festas de rua eram populares no bairro do Bronx, em Nova York. Os DJs tinham um importante papel de manter a festa animada. Rourke was one of the first DJs in the Bronx to borrow a technique from Manhattan's downtown discotheques: the use of 2 turntables. This meant DJs could play music without interruption, mixing from the end of one record straight into the beginning of another. But unlike other DJs, Herc didn't play disco music. Instead, he specialized in the kind of hard-edged funk music. Em cima das batidas repetidas, cantavam de forma rimada os acontecimentos de suas próprias vidas. Check it out, I'm the CASN, the OVA, and the rest is FLY. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1" and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. Adicionando a técnica do scratch nos discos, produziram um som único e uma cena cultural própria das comunidades pobres em que viviam. Ouça os violinos. Lindo. Oh. Os oboés virão em seguida. Music with no melody is rare. Well, there have been talking blues and things like concertos for drums. But right now, all around us, and so compelling you never miss the fact there's no melody, is a music that is all beat, strong beat, and talk. It's rap music, and it sounds like this. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Os jovens perceberam que as rimas podiam abrigar mais do que apenas piadas e clima festivo. Podiam abrigar a sua visão de mundo, sua insatisfação e o seu protesto. Nascia o hip-hop. O ressentimento criado pelas recentes décadas de segregação racial, a marginalização e o ambiente violento em que viviam, foram transmitidos para as letras de suas músicas. Diferentes grupos cantavam suas diferentes realidades e suas formas de lidar com ela. O gênero ganhou atenção nacional quando 4 jovens se reuniram e fundaram o NWA, uma sigla para Negros com Atitude. No seu primeiro disco cantaram sobre violência, tráfico de drogas e misoginia. Mas nada chocou mais a sociedade da época que uma música do grupo que falava mal de uma classe até então intocada. Yo, Dre, what up? I got something to say. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they had the authority to kill a minority. Correspondent Richard Threlkeld reports tonight on gangster rappers on the record and on the street. The rap style of a ghetto world where everybody's got a gun, women are bitches, and shooting cops is fair game. Yeah, but your songs, they glamorize the lifestyle of gangs, guns, drugs. Our art is a reflection of our reality. What you see when you go outside your door? I know what I see. And it ain't glamorous. You get AKs from Russia and cocaine from Colombia. And ain't none of us got a passport, so you might want to check the source. Yeah, next question. Will you be more careful about what you say, how you say it? No. Probably not, no. Wow. Freedom of speech includes rap music, right? But we exercising our First Amendment as far as I'm concerned. And the government wrote that. It coerces, influences, encourages, and motivates our youth to commit violent behavior, to use drugs and abuse women through demeaning sex acts. I'm a journalist just like you, reporting what's going on in the hood. The only thing that's different is that I'm brutally honest. You think that gangster rap is promoting or contributing to the violent crimes committed by today's youth? I don't know. Com o sucesso comercial e atenção midiática, em pouco tempo o hip-hop conquistou milhões de jovens que se identificavam com a revolta e o protesto das músicas. Um dos fundadores do NWA foi o Dr. Dre. Em carreira solo, vendeu milhões de discos, abriu sua própria gravadora e
e produziu sucessos globais como Snoop Dogg, Eminem e 50 Cent. Cree também criou sua empresa de fones de ouvidos, a Beats, vendida para a Apple em 2014 por 3 bilhões de dólares. A gravadora e a mídia, que no início estavam receosas com o gênero, acabaram por absorvê-lo. Oh, glory to God, that's for sure. That was better than the award, man. E o gangsta rap tornou-se o subgênero do hip hop mais lucrativo da história. E nesse momento, o hip hop começa a tomar a proeminência no mercado, né? De maneira que os anos 2000 em diante vai ser todo pautado nas técnicas e descobertas que o hip hop fez, né? Então o hip hop, de certa forma, ele virou o novo rock. Com forte presença na mídia e no universo pop, a adoção de gírias e costumes invadiu o mainstream. Os artistas ficaram milionários e trocaram seu estilo de vida. Começaram a falar de ostentação, carros, mansões e dos prazeres de uma vida sem limites. A grande verdade é o seguinte: os próprios grandes nomes do hip hop notavam a contradição, ou seja, eles nascem fazendo uma música completamente revolucionária, anticapitalista, antifamília, revoltada com o sistema, assim por diante. Eles têm muito mais consciência que o pessoal do rock, por exemplo, que o pessoal da MPB, que o pessoal de outros estilos, de perceber e falar assim: meu, nós somos hoje a elite da elite da elite da elite financeira da indústria fonográfica. Então, o que a gente vai falar? Assim, não, eu vou falar assim: eu gosto disso aí mesmo, eu faço hip hop pra encher o rabo de dinheiro, eu gosto de mostrar que eu sou rico, eu gosto de andar de limusine pra cima e pra baixo, eu gosto de aparecer na MTV, assim por diante. Então foi uma espécie de autoconsciência que o hip hop teve, que os roqueiros nunca tiveram, que o pessoal, sei lá, de qualquer outro estilo musical, eles quase nunca tiveram. Em 2017, o hip hop superou o rock como gênero mais tocado nas rádios e plataformas de streaming. As letras já não falavam mais das dificuldades da vida em subúrbios, mas dos luxos e benesses que o dinheiro e a fama trazem. O hip hop foi absorvido pela cultura de massa e até hoje é o mais escutado no planeta Terra. Bom, com todas essas mudanças que ocorreu no rock, a ascensão do hip hop e tudo mais, uma coisa se mantinha constante: a indústria da música, a indústria fonográfica ganhando muito dinheiro e escolhendo, de certa forma, quem fazia parte e quem não fazia parte. Na virada do milênio, a venda de músicas em mídia física chegou no seu auge, com mais de 3 bilhões de unidades comercializadas. As gravadoras imperavam na prosperidade absoluta por mais de um quarto de século. Os conglomerados da Columbia, Sony e Warner detinham mais da metade de todas as músicas ocidentais. O otimismo dos executivos do setor parecia inabalável. Donos de um mercado de 25 bilhões de dólares, as gravadoras não conseguiram enxergar que um grupo de universitários estava prestes a desmantelar o seu império. I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Sean Ferenc, Sam Parker e alguns amigos programadores fundaram a Napster. A Napster permitia ao usuário compartilhar músicas de maneira totalmente gratuita na internet através de upload e download. Os usuários e os donos do serviço não possuíam os direitos de reprodução e distribuição das músicas em formato MP3. Mas a facilidade e gratuidade do serviço tornou a pirataria incontrolável. O programa foi uma febre e se expandiu rapidamente. Assim que as gravadoras souberam da novidade, processaram os donos da Napster e eles foram forçados a desligar o serviço da internet. Eu lembro quando o Napster saiu, o primeiro problema que deu foi com o Metallica, o grande primeiro problema que deu. Então, o que é que aconteceu? A primeira reação da indústria foi: vamos tentar suprimir isso aí. Tentaram suprimir, né? Então, processo, né? Fiscalizar a pirataria, tal, não sei o que lá. Mas, contra essas tecnologias que terminam distribuindo os meios de ação, não tem como você vencer. Uma vez que abriu a caixinha, já foi.
make something and somebody takes it without compensating you, you're hurt by that. Everyone would like to have everything for free. That's not how we work. And it's not fair, it's not right. Napster hijacked our music without asking. They never sought our permission. Our catalog of music simply became available for free downloads on the Napster system. The argument I hear a lot, that music should be free, must then mean that musicians should work for free. Nobody else works for free, why should musicians? When it's someone that sold 50 million records and they got 50 million fucking dollars and they're bitching about pennies, fuck you, man. This is the home of Lars Ulrich, the drummer from Metallica. Look, there's Lars now, sitting by his pool. What's the matter with him? This month he was hoping to have a gold-plated Shark Tank bar installed right next to the pool. But thanks to people downloading his music for free, he must now wait a few months before he can afford it. Alguns usuários também foram condenados a pagar altas indenizações pelos downloads ilegais. Mas todos os esforços da gravadora não foram capazes de frear tamanha inovação. Nos primórdios dos anos 2000, a música deixou de ser um bem escasso. Você deixou de precisar de ter o CD ou o LP ou que a música fosse tocada na rádio para você escutá-la. Inaugurou-se uma nova era de abundância. A música perdeu também o seu lastro de escassez que permitia que você ganhasse dinheiro com ela, com a indústria. Foi um golpe tremendo nas gravadoras também. Programas como Kazaa, Emule, Limeware e The Pirate Bay avançaram cada vez mais a tecnologia e tomaram o lugar dos antecessores caçados pela justiça. Aproveite o melhor que a música tem para te oferecer. Assine o Clube da Música e aprenda com um dos maiores pianistas da atualidade. A melhoria da conexão com a internet permitia um novo mundo de possibilidades. E mais uma inovação deixou para trás a venda de músicas avulsas. A startup sueca Spotify encontrou um modelo de oferta muito mais simples. Uma assinatura que oferecia quase todo o catálogo musical existente por um baixo preço. A empresa foi um sucesso absoluto e angariou mais de 300 milhões de assinantes. Logo surgiu a concorrência de outros serviços baseados no mesmo modelo: cobrança de mensalidade e veiculação de propaganda. Se um dia a música já foi rara, hoje todo o cidadão pode ter milhares de títulos à sua disposição no bolso por um punhado de dólares. É o passo mais avançado que a história já deu na democratização das músicas. Mas a facilidade e a nova indústria também trouxeram novos desafios. What do y'all miss the most about what it used to be? You know, when I say what it used to be, I'm speaking on when we was out there on the road and motherfucking hip-hop was what it was. What do y'all miss about that? What I miss is how important authenticity was. It was so important that you have your own style, your own energy connected to those actual records. And we see some of those same vibes and things come out in the decisions you make now creatively. Yeah. So it's always gonna be something new. When a person decides to be themselves, they're offer something no one else can be. Yeah, because once you be you, who can be you but you? Right. That's what's wrong right now. Everybody trying to rap the same style with the, I don't know who created it, if it was Future or Migos, but all them niggas sound the same. Me and M, still making double, I don't count when I spin. S550, 2018. The Petty Philippe, yeah, bookings all up in the piece. Say them back, if cops pull up, I put that crack in my crack. Apesar de ter sido tão fácil acessar todos os tipos de música, a falta de diversidade sonora dos hits mais tocados virou motivo de polêmica. Mesmo sendo difícil definir parâmetros comparativos em um universo complexo como o da música, um grupo de analistas apontou 400 indicadores quantificáveis que abrangem gênero, voz, andamento, tom e instrumentos. O método desenvolvido tem apresentado resultados expressivos, chamando a atenção da maior distribuidora de músicas da atualidade, o Spotify.
over 2 billion playlists on Spotify, each representing a unique musical taste. And it's these playlists that form the core of what makes Discover Weekly's recommendations work. Spotify's algorithms are able to analyze all 2 billion of these playlists along with any playlist you've created and then proceeds to fill in the blanks. De acordo com a pontuação gerada por esse sistema, os 2 hits mais semelhantes de 2007 a 2011 foram Teenage Dream, de Katy Perry, e We Are Who We Are, da Kesha. Acontece que os cálculos também mostram que a diferença entre as músicas está cada vez menor. Até o momento, as músicas entre 2012 e 2016 foram as mais semelhantes. A principal tentativa de explicar o fenômeno aponta para o processo de produção musical cada vez mais industrializado. Quando falamos em industrialização, geralmente pensamos em linhas de montagem, com forte divisão do trabalho especializado e produção em grande volume. Esse processo foi o responsável por viabilizar a produção de praticamente todos os produtos e commodities que temos acesso nos dias de hoje. E, aparentemente, o mesmo tem acontecido com as músicas populares. São compositores das mais variadas origens, que têm a chance de criar sucessos que vão parar na boca dos famosos e do povo. Virou uma fábrica de produzir artistas, de produzir novos compositores. É uma indústria musical que é forte. Quando observamos os créditos das músicas que figuram no Top 100 da Billboard nos últimos 57 anos, vemos um aumento progressivo da quantidade de escritores produzindo a mesma música. Até o final dos anos 80, a equipe de compositores costumava variar de 1 a 2 pessoas. Hoje, bem mais da metade das canções são escritas por 4 ou mais compositores. Músicas com mais de 10 compositores são cada vez mais comuns. Hits como Uptown Funk e Havana tiveram 11 compositores cada. Outra evidência que demonstra a padronização é que cada vez mais músicas estão sendo produzidas por um número cada vez menor de compositores. De 2010 a 2014, os 10 maiores produtores escreveram cerca de 40% das músicas que alcançaram os 5 primeiros lugares na Billboard. Em comparação, no final dos anos 80, os 10 maiores produtores foram creditados por apenas 19% delas. Com as composições divididas, compartimentadas como uma fábrica, e liderada por um grupo cada vez mais homogêneo de pessoas, as peculiaridades musicais de cada indivíduo tendem a se diluir no todo, produzindo uma menor variação musical. A tendência não se limita às músicas mais populares. Basta alguns cliques e você pode imitar as batidas de sucesso dos principais produtores. É uma comodidade muito tentadora para artistas iniciantes. What you say? Oh, that you only meant well, well, 'cause you did. Downtown where the freaks all come around, it's a hole in the wall, it's a dirty creeper. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet, and she never would do wrong. A recordação vai
caso do Brasil não é diferente. Depois da consolidação da indústria fonográfica, a influência da música americana se tornou cada vez maior. Podemos observar uma queda abrupta na quantidade, variedade e raridade dos acordes presentes nas músicas brasileiras a partir da década de 60, quando o rock se tornou uma forte influência global. Mas seu cupido, meu coração, não quer saber de mais uma paixão. Nas décadas seguintes, a complexidade das músicas brasileiras seguiu uma tendência de baixa. Há um sonho, viagem multicolorida. Eu tenho memória guardado no peito. Meu coração que se foi. Festa no gueto, pode vir, pode. Eu quero mais. Eu estava outro dia em casa, eu liguei a televisão, estava um grupo cantando, estava cantando a seguinte obra-prima: se você quiser me conquistar... Pra me conquistar você tem que dançar, você tem que balançar, você tem que suar. Você tem que suar. Se você quiser me conquistar, você tem que rebolar. Uou. Preferência nacional. Sabe quem é? A banda Calypso. Repare o que ela afirmou. A Calypso é a verdade do povo brasileiro. Eu me senti pessoalmente insultado. O Chimbinha é um guitarrista genial. Se eu gasto um adjetivo como genial com Chimbinha, o que é que eu vou dizer de Beethoven? Puta vida! Ô, louco, meu! Ser uma dessas uvinhas, só uma uvinha dessa. Outra influência foi a disputa de audiência da mídia brasileira. Guerras entre emissoras faziam os programas produzirem hits cada vez mais apelativos para conquistar o espectador no domingo e vender propagandas por um preço milionário. A gente fala mal da TV de hoje, mas não tem como a gente olhar pra TV dos anos 90, né? Aquela concorrência do Faustão com o Gugu. Você ligava a TV no domingo 3 horas da tarde, no meio do churrasco de domingo. Tava lá a loira do Tchan e a morena do Tchan ralando na boquinha da garrafa. Vai quebrando na boquinha da garrafa. Desce mais um pouquinho. E aí todas as criancinhas estavam vendo aquilo ali com a família inteira. Aí de repente ia lá a tia ralar na boquinha da garrafa. E as criancinhas ali ao redor tudo imitando isso. Você vai colher os frutos. Com a música sendo um mercado muito lucrativo, a indústria do entretenimento demandava um número cada vez maior e mais frequente de novidades. O produto não precisava necessariamente de qualidade musical. O principal impacto da indústria fonográfica é o seguinte: a pessoa não ouve mais música como música. Todo mundo sempre ouviu música como entretenimento. Não há problema nenhum nisso. Isso tá na Bíblia, né? Hora pra cantar, hora pra dançar, hora pra se lamentar. O maior problema é que você vende alguma coisa ali que não é arte musical. Você está vendendo a ideia de você fazer parte de um grupo. Você está vendendo um código de conduta social para você estar na moda. Em busca de inovação, as gravadoras escolheram gêneros folclóricos para torná-los comerciais e pops. Para alcançar o sucesso esperado, a música precisava abandonar algumas características que conversavam apenas com a comunidade local. Também precisava absorver características mais comerciais e simples para agradar o maior número possível de ouvintes. Corre que essa chance passa, corre senão ela escapa.
Alguns artistas foram produzidos para tirar o peso do rock e torná-lo pop. Assim talvez seja melhor, mas não, espero ver você voltar e divulgar lá. Outros para transformar o ritmo clássico do samba em algo mais leve e festivo, dando origem ao que chamamos de pagode. Bota fim na zona, teu olhar. O rap perdeu seu elemento de protesto. Amazona e bailarina toda bonitona. Pá, ela é purpurina, skinny, paquitona. Também 9 da matina, um café na poltrona. E o sertanejo e a moda de viola foram produzidos até ganhar o nome de sertanejo universitário, representando um novo público que pretendiam atender. Te dei um sol, te dei um mar, pra ganhar seu coração você é raio, saudade, meteoro da paixão. Todos os meus amigos estão ouvindo uma música que tá na moda. Eu preciso ir lá dançar do mesmo jeito, eu preciso ter o mesmo gosto musical, eu preciso seguir as mesmas roupas, a mesma indumentária, seguir os mesmos valores daquelas pessoas. Então, assim, ora são as boy bands, ora são, sei lá, música latina, com os menudos, como existiu no Brasil, né, nos anos 80, ora... Não sei, ninguém tem um gosto musical assim. De repente todo mundo muda o gosto musical. A pessoa gosta de lambada, de repente. Lambada é a melhor música, e depois troca pra uma outra música nada a ver. Isso não existe. E quando você vai ver, de fato, as pessoas, elas não têm esse gosto musical. O que elas estão fazendo é seguir uma moda. Quando você transforma a música em indústria, você não tem mais música. Você tem alguma coisa ali que tem um formato musical, geralmente extremamente reducionista, simplificado. Mais uma vez, não tenho nada contra a música simplificada. O maior problema é justamente você ter uma música que é justamente sem nenhuma profundidade, e você tá vendendo aquilo ali pras massas, pra todo mundo ali repetir aquele negócio, não aguentar 6 meses e ter que trocar a moda, porque a indústria cultural precisa vender. A fórmula era quase sempre a mesma: fazer com que o entretenimento popular seja de fácil consumo, uma espécie de pasteurização musical. Mas a cultura comercial brasileira ainda tinha um novo gênero para absorver. O Brasil é um país com mais de 13 mil favelas. 25% da população brasileira mora em uma delas. Muitos moradores da comunidade não queriam um rap de protesto nem as músicas comerciais da grande mídia. Buscavam diversão de outra forma. Inspirados no soul funk internacional de bandas como James Brown, no hip hop Miami Bass e nos ritmos africanos. Aos poucos, DJs começavam a trabalhar em batidas pré-prontas e colocavam cantores sem formação profissional para improvisar a letra. Assim nasceu o funk brasileiro. O gênero era uma cultura local das comunidades cariocas que embalava bailes frequentados pela população local e pelo crime organizado. Assim como no início do hip hop, o funk teve seu surgimento bastante estigmatizado e ficou concentrado nas periferias. Os bailes, que começaram por diversão, tornaram-se famosos pontos de briga entre diferentes facções do tráfico e grupos de comunidades rivais. Os conflitos levaram a homicídios dentro das festas. A polêmica foi tão grande que em 1995 foi instaurada uma CPI para investigar os bailes funks. A liberdade de expressão artística garantida na Constituição brasileira defendeu as músicas, mas responsabilizou os organizadores dos bailes. Logo,
os traficantes começaram a usar a estrutura do funk para provocar grupos rivais. E o estilo ficou conhecido como o funk proibidão. Deixa na 5, vai ser muita bala. Foda só arrego, tô cheio de ódio. A tropa do moço é o zinho que sabaca. Explode a blaze, dá fuga na blaze. De foco na curva, tu vai capotar. Aos poucos, a mídia foi dando voz ao estilo, tentando demonstrar uma cultura ainda exótica para a imprensa, mas experimentando o efeito em seus espectadores. As músicas tinham um senso de conscientização, mas já eram capazes de colocar apresentadoras famosas como a Xuxa para rebolar em rede nacional. Só peça autoridade, um pouco mais de competência. Oi, galera! Os critérios foram cedendo e o funk sensual começou a ter mais espaço na televisão. A Rede Globo tornou o gênero uma pauta nacional na novela Cobras e Lagartos, onde o ator Lázaro Ramos protagoniza um homem que ficou rico e agora sua família escuta funk ao lado dos ricos. Mas que ritual é esse, Chico? Você chamou essa gente aqui pra fazer algum tipo de sacrifício, Chico? Sacrifício é o meu de aguentar essa nojeira na minha casa. Que isso, Elinzinha. Pô, relaxa, Ellen. Relaxa e cai no funk com a galera. Os hits explodiram por todo o Brasil. Na novela América, já não era mais uma questão de classe social. A atriz Mariana Ximenes interpretou uma menina de classe alta que, revoltada com os pais, frequentava o baile funk e pichava o próprio quarto. Mais uma vez, os hits explodiram. Mas assim como o hip-hop fez nos anos 2000, o gênero estava prestes a passar por uma transformação. Ai meu Deus, é uma suruba e eu só queria uma sentada! Os cantores começaram a ganhar algum dinheiro e focar o conteúdo de suas letras na vida boa, nos prazeres das festas e do sexo. Chama ela que ela pega. Vem pra cá, novinho, que eu tô muito quente. Uma atrás da outra. Me come e some, me come e some. Se tu não brotar em 20, eu vou ligar pra outro homem. Quando o funk chegou em São Paulo, a cultura da cidade era outra. Novamente, ele sofreu uma transformação e ganhou o nome de funk ostentação. O objetivo era cantar marcas, produtos e luxos sonhados pelos jovens da periferia. Até que um homem percebeu a oportunidade milionária que tinha à sua frente e mudou definitivamente o cenário e a projeção do funk. Conrad Dantas, conhecido como Condzilla, identificou uma falha de mercado. As produtoras tradicionais não se envolviam com o funk. Embora o gênero fosse muito escutado, não era bem produzido e não tinha videoclipes. Estudante de cinema, percebeu que poderia assumir o papel de produtora e gravadora para os cantores de funk. Condzilla investiu tudo em uma câmera de qualidade, alugou carros, mansões, bebidas e roupas. Produziu um clipe profissional e disponibilizou gratuitamente no YouTube. Se prepara pra vibe, voltou a São Paulo listrada, dá um nó no cartaz do tênis da Nike. Não é um absurdo, meu perfume é da Armani, de Christian ou de outro, de Tommy ou de Lacoste. O sucesso foi imediato e sem precedentes. Em poucos dias, os vídeos atingiram milhões de visualizações. Em pouco tempo, Condzilla abriu sua própria gravadora, tornou-se o maior canal do YouTube da América Latina e o maior canal de música do mundo, com quase 65 milhões de inscritos e mais de 30 bilhões de visualizações. Preparado pra fuder, caixota dela vai. Elisa Maria é baile de favela, invasão. Seus artistas dominaram as festas nacionais, ganharam projeção internacional e tornaram-se os preferidos dos jovens brasileiros. Agora não apenas na periferia, mas em todas as classes sociais. Hoje eu tô... Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com R7, vai voltar. Em meio a dezenas de sucessos, Condzilla virou capa de revistas renomadas, ganhou uma série na Netflix e foi vencedor do prêmio Homem do Ano. A indústria do funk juntou-se às demais indústrias milionárias da música mainstream. Se a massificação industrial da música fez o gosto das pessoas piorar, ou apenas entregou o que elas queriam, continuará sendo um debate. É fato que toda essa tecnologia permitiu a democratização da música.
Se antes você só podia ouvir a sua composição favorita 2 ou 3 vezes na vida, ou precisava ser rico para ter acesso, agora o catálogo global está sempre a um clique de distância. E nada impede que você possa tentar ser o próximo sucesso. Mas também é fato que a simplicidade musical e o conteúdo das letras influenciam milhares de jovens e são motivo de polêmica. Sexualização, materialismo, infidelidade, e violência Vim de dentro da favela onde a bala come, valentão é executado, queria fazer o seu. são pautas frequentes dos maiores sucessos do país. Essas mensagens constam em praticamente todas as músicas brasileiras mais tocadas em 2021 no Spotify. Porque a desconstrução pela desconstrução em si não faz sentido algum. Só faria sentido uma desconstrução se eu quero levar as pessoas para algum outro lugar. Então eu tenho que deixar claro qual é esse outro lugar. As letras musicais hoje, que elas estão pregando hedonismo, estão pregando a destruição da família, a infidelidade, esse tipo de coisa, isso aí é tudo fruto da escola de Frankfurt. Ou seja, você nos anos 50, nos anos 40, você tinha aquele jazz completamente dançante, familiar, para um salão, para você juntar a família inteira. E eu vi aquele negócio. No country, então, nos Estados Unidos, né, quando você começa a surgir a música country, vai ter o reflexo disso no sertanejo no Brasil. Você tá contando histórias ou épicas de grandes heróis, cowboys que dominaram boi, coisa do tipo, até histórias trágicas, ou seja, alguém que perde a mulher, um caminhoneiro que tem que passar 2 meses longe de casa e fica chorando com saudade da filhinha, bebê que ele largou, coisa desse tipo. Você vai ver hoje, então, que até as músicas sertanejas recentes, isso que foi chamado de sertanejo universitário, elas estão pregando o contrário, ou seja, é o cara que ele detesta os pais, que ele quer ter uma vida completamente diferente dos pais. Até ele tá fazendo a universidade no interior de Goiás, mas tá fazendo a universidade, né? Por isso que é o sertanejo universitário. E ele tá pregando exatamente o oposto, ou seja, ele quer ir pra gandaia. A música é sobre truco, é sobre matar a aula. Você imagina um Tonico e Tinoco fazendo música sobre matar a aula e beber com os amigos. Quarta-feira à noite. É uma coisa completamente impensável. Da mesma forma, na música urbana, você tem cada vez mais uma música que ela simplesmente reflete valores revolucionários, ou seja, revolução sexual, que é a grande língua franca do Ocidente hoje. O cara, ele precisa demonstrar que ele tem uma vida sexual ativa de manhã até de noite, todo santo dia. Isso precisa estar refletido nas letras dele, até se a letra dele estiver falando sobre, sei lá, a eleição americana. Tem que ter uma referência a isso. A música feminina, a música das mulheres cantoras, é justamente para mostrar isso. Ou seja, eu tenho vida sexual sim, eu tenho os meus gostos, e se você não vai me satisfazer, então tchau que eu vou achar outro homem. É possível olhar a realidade e nos colocarmos como produto dela, ou como responsáveis pelo que ela produzirá. Podemos dizer que a música é apenas retrato da nossa sociedade e do nosso tempo. Mas também podemos entender que ela está incentivando e criando o caminho para onde estamos indo. No final, a escolha do que ouvir está sempre em nossas mãos. Os homens criam tempos e os tempos também criam homens.
A arte, ela não pega os valores apenas do artista que está enfurnado num mosteiro ou no meio das florestas, não. A arte está sempre em diálogo com os valores de uma sociedade, com os valores de uma cultura, com os valores de um período ou coisa do tipo. A gente está sempre moldando a arte, sendo por ela moldados. Nós somos criadores e criaturas. O ato de salvação, ele é um ato de amor. Ele é o ato de amor maior que o Criador pode ter pela criatura. Eu não salvarei a minha circunstância se eu não aprender a amá-la como se fosse criação minha. A música faz parte da sua circunstância. Você pode dizer que a ama como se a tivesse criado. El ser humano por naturaleza está en un estado de constante anhelo, por decir así, insatisfacción, en búsqueda del sentido, en búsqueda de algo que lo complete, que le llene de luz, que le hable del porqué, de qué va todo esto, ¿no? Como decía Whitehead, el filósofo, what is it all about? ¿De qué va todo esto? Lo importante es que la música nos ofrece luz y nos ofrece respuestas, siempre en diálogo con la cultura del momento y siempre en la estética e em los modos del ser humano de cada uma das épocas. Mas a finalidade da arte não é criar um sentido crítico, um olhar crítico com relação às coisas e com relação às pessoas. Sim, se você, por exemplo, no teu quarto, decide, um quarto que está totalmente escuro, com portas fechadas, janelas fechadas, você resolve deixar entrar a luz, você abre a janela, pode ser que você veja poeira em cima da mesa. Pode ser que você veja objetos fora de lugar. O que antes você não via, por estar tudo na escuridão, imerso no escuro. Mas agora, com a entrada da luz, você consegue analisar e verificar o que de fato está fora de lugar. O que não convém, o que não interessa, o que é errado. É essa crítica que a arte propõe. E com música, parece ser a arte que nós mais nos esquecemos disso, porque a virtude é algo a ser admirado. Sempre nós admiramos as coisas virtuosas, as pessoas virtuosas. Na música, talvez nós não consigamos fazer isso porque nós não temos a noção do quão difícil é aquilo. Malbaratamos todas as execuções, ou nós começamos a inventar desculpas assim, não, é que na verdade, o fim da arte dele não é o mesmo da do outro e tal. Aí começamos a fazer uma filosofia maluca sobre uma estética, uma teoria estética aí, inventada, né? Nós precisamos sair dessa noção da música como simplesmente uma profissão, ou simplesmente algo que eu consumo, ou simplesmente algo que eu uso para educar alguém. A música tem que elevar a minha alma como um todo. Eu tenho que buscar na música uma conexão, inclusive, com a beleza da pintura, com a beleza da união com as pessoas, com a beleza de valores, com a beleza da alma, com a beleza de contemplar a natureza com outro olhar. Eu preciso realmente sair dessa redoma. As minhas circunstâncias, né, elas pairam sobre a minha vida e essas circunstâncias têm uma trilha sonora, certo? Minha vida, ela precisa ter aquela, como São José Maria escrever, eu preciso transformar a prosa de cada dia em verso heróico. Eu tenho que dar o ritmo correto, a musicalidade correta, a melodia correta para o meu dia, né? Então, restaurando minha vida numa vida de jornada em direção mais elevada, em direção ao divino. A proposta de usar as artes em geral e a música em especial como instrumento de edificação do indivíduo humano, com esse intuito de unificar os anseios do coração com os anseios do intelecto, né? Eu acho que isso é talvez o maior atributo que a música tem, porque ela tem essa capacidade de ser uma ciência exata e acomodar uma infinidade de subjetividades. Não é uma impressão, não é uma mágica que aconteça nos nossos neurônios ou nas nossas células, nas nossas glândulas ou qualquer coisa assim. É algo que acontece diretamente na nossa alma. A música tem sim a capacidade de limpar a alma,
A música tem sim a capacidade de harmonizar todos os afetos. A música tem a capacidade de nos mover em direção àquilo que for bom, belo e verdadeiro. Porque, por analogia com a beleza das harmonias, das melodias, dos ritmos, dos contrapontos, nós conseguimos harmonizar a nossa própria alma. La manifestación artística, en este caso la obra musical, es de una indiscreción total. Pregunta por lo más íntimo de cada uno de nosotros y nos convoca a un encuentro. Nos plantea qué va a suceder, qué se va a seguir a partir de este encuentro entre tú y yo. Golpea con fuerza en lo más interior de nosotros y exige una respuesta. La música puede transformar el mundo, porque la música puede transformar a cada persona. Esperamos que você tenha gostado do terceiro e último episódio da série A Primeira Arte. A criação e distribuição desse conteúdo só é possível graças ao financiamento dos nossos membros assinantes. Eles são os responsáveis por isso que você acabou de assistir. E lembrando, nós estamos com uma promoção imperdível para você fazer parte do Clube da Música, que é uma formação contínua para todos os amantes da primeira arte. Assinando agora o Clube da Música, você recebe R$ 120 de desconto, pagando apenas R$ 19 mensais. E para quem assinar somente até o final do dia de hoje, até as 23h59, recebe uma formação exclusiva com Álvaro Siviero sobre a história da música, que está cotado como um dos cursos mais elogiados da nossa plataforma. E garantindo a sua vaga, você recebe a versão estendida dessa série com cenas inéditas e todas as entrevistas na íntegra dessa produção. Também participa das nossas lives com perguntas e respostas e faz parte do grupo exclusivo de membros. E se você ainda tiver qualquer dúvida, o conselho que eu te dou é: assine, consuma o conteúdo por 7 dias e se você mudar de ideia por qualquer motivo que seja, basta solicitar o seu reembolso, sem nenhuma justificativa. Um e-mail e pronto. Ou seja, você tem 7 dias para tomar a decisão de ficar ou não conosco. Esse é o nosso compromisso com a qualidade do conteúdo que oferecemos. E tudo isso está ao seu alcance. Torne-se um membro da Brasil Paralelo posicionando a câmera do seu celular no QR Code aqui na tela ou acessando o site brasilparalelo.com.br/seja-membro. Nós contamos com você e até breve.